Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aí à nossa revisão dos conteúdos que a gente viu lá nas aulas presenciais de fevereiro e março, vou comentar algumas coisas rapidamente da aula passada, tá? A gente estava tentando observar qual foi o contexto político, social e econômico em que a sociologia surge enquanto uma ciência autônoma de outras ciências que já existiam na época, lá no século XIX, né? Ou que estavam nascendo também, digamos assim. Uma delas era a psicologia e a outra, que não é uma ciência, mas é um tipo de conhecimento legitimado e que era o tipo de conhecimento sobre a sociedade que era feito na época, né? Que era a filosofia. Então a gente viu lá que a partir das mudanças que aconteceram com a Revolução Industrial, né, em termos de forma de produção, em termos da forma como a organização social estava posta, né, em relação ao período anterior do feudalismo, a gente viu que apareceram uma série de problemas sociais a partir dessas transformações econômicas, né, como, por exemplo, a pobreza extrema, a fome, o aumento dos casos de suicídio, entre outras coisas que não são tão negativas, mas que impactaram a dinâmica social, como o aumento da tecnificação, digamos assim, né, do aparato das fábricas, né, e como as relações de trabalho mudaram radicalmente de um período para o outro. Né. A gente viu também que o ambiente intelectual da época, também derivado lá do iluminismo, em que a humanidade estava sendo colocada como o centro do universo, digamos assim, né, e a racionalidade também, principalmente na explicação dos fenômenos tanto naturais quanto os fenômenos da sociedade. Né, esse ambiente intelectual também favoreceu com que a sociologia surgisse, exatamente porque ela permitiu que uma racionalidade científica pudesse suplantar uma racionalidade religiosa, digamos assim, né? E por fim, a gente teve também a Revolução Francesa, que foi importantíssima por ter permitido uma mudança política também radical com o antigo regime que acontecia, né, o antigo regime monárquico que estava em voga lá na França antes de 1789. Então, a Revolução Francesa foi a revolução, né, exatamente por causa da sua importância na mudança da forma como se organizava o Estado num dos principais, uma das principais nações. Ainda não era uma nação, mas a própria ideia de nação já foi se construindo junto com a Revolução Francesa lá na França. Né? Então, todo esse ambiente político, econômico e social permitiu com que a sociologia surgisse, né, enquanto uma ciência autônoma das demais. Então, mas vamos ver hoje como que surgiu, né? Quais foram os seus primeiros pensadores, quais foram os métodos que esses pensadores trouxeram que faziam com que a sociologia fosse diferente do pensamento social feito pela filosofia, por exemplo. E vocês vão ver que, na verdade, o nosso primeiro pensador, nosso primeiro sociólogo, o pai da sociologia, digamos assim, o cidadão que deu o nome da disciplina, ele era um filósofo. Né? E por quê? Porque na época ainda não existia essa disciplina, não existiam sociólogos. Então, quem se dispusesse a falar sobre a sociedade teria uma formação ou da economia, ou da filosofia, ou do direito. Né? Então foi lá, já no século XIX, que o nosso amigo Augusto Comte criou o termo sociologia. Né? E ele, portanto, é o que a gente costuma chamar de o pai da disciplina. Como eu disse, o Comte ele era um filósofo francês, né, que viveu no século XIX, e o seu pensamento filosófico derivava de uma escola chamada positivista, né, ou do positivismo. O que seria o positivismo? O nome já dá uma dica aí pra gente. O positivismo acreditava que a ciência, ou o método científico,
ela era superior às outras formas de conhecimento e às outras formas de acessar a realidade, certo? Então, pela ciência ser superior, né, no seu poder de explicar os fenômenos, exatamente por estar desprendido das explicações religiosas, tá? Lembrem lá do iluminismo, e era um pensamento comum na época também, né? O positivismo entendia que a ciência deveria ser o tipo de conhecimento que organizaria essa nova ordem social moderna, tá? Que estava um caos, como a gente viu também na aula passada. Essa ordenação aconteceria através de um modelo científico, de uma proposta científica, né? Pensem aí na engenharia. A engenharia organiza passos para construir prédios, pontes, né? Então, a ideia do Comte e do positivismo era uma ideia meio de uma engenharia social, de uma construção de uma sociedade com maior solidariedade, uma sociedade com mais harmonia, uma sociedade mais coesa, ou seja, ordenar mesmo a sociedade para um futuro melhor, para o progresso da civilização, certo? Então vejam aí, ó, positivismo tem tudo a ver com uma valorização da ciência, tá? Tem tudo a ver com importar um modelo científico das ciências naturais, como a química, a biologia, para o estudo da sociedade, com um único objetivo: ordenar ela, tá bom? Então, isso tem tudo a ver com esse contexto de caos social, que a gente já conversou antes, dessas mudanças radicais, tanto na esfera moral, quanto na esfera política, quanto na esfera econômica, né? E aí o Comte ele foi responsável por fazer, digamos assim, surgir esse positivismo ligado a uma nova ciência, a sociologia, com sua grande obra, que ele lançou em 1839, chamada Curso de Filosofia Positiva, que tinha como objetivo exatamente sintetizar, né, o método dessas ciências que já existiam e levar elas para o que ele chamava de física social, né, e que depois ele chamou de sociologia. Então vejam bem, ó, física social seria o quê? A sociedade tem leis e regras e regularidades tal como os astros têm, né? E se a sociedade segue essas regras, a gente pode estudar essas regras de uma forma científica, certo? Então o positivismo tem tudo a ver com essa ideia de procurar por leis, né? Então, por isso que se chama positivismo, beleza? Porque pretendia, além de instaurar essa nova disciplina, né, e a ordem da nova disciplina, a sociologia também tinha interesse em instaurar uma ordem na sociedade. Por isso, positivismo, né? Seria uma ciência positiva, tá? Que levaria ao progresso. Então, o Comte tinha, o objetivo da sociologia, estudar de uma forma que fosse aprofundada, tá, os movimentos das sociedades do passado, para a gente entender o que estava acontecendo agora no presente e talvez projetar um futuro. Então vejam bem a linha de raciocínio aí do Comte. Se eu entendo como que as sociedades modernas se estruturaram, como é que a organização social lá da Europa no século XIX, na França, chegou ao ponto que ela estava naquele momento, eu vou conseguir prever como que essa sociedade vai avançar. Essa era a ideia do cara. Se isso é realmente possível, é debatível. E a gente vai ver que muitos outros sociólogos que vieram depois dele debateram essa ideia com bastante vontade, digamos assim. Então, Comte tinha uma ideia bem evolucionista, digamos assim, de estágios em que a sociedade se desenvolvia rumo a algo melhor, né? Então, para ele, o sistema capitalista era algo necessário para o desenvolvimento da sociedade, né? Assim como esse novo sistema, ele também acreditava que o abandono da teologia era importante também para que as sociedades evoluíssem, né? Enfim, a sociologia, então, para o Comte, seria uma ciência para solucionar as crises da época, basicamente, tá? Só que nosso amigo Comte, apesar de ter trazido todas essas ideias que são novas, né, lá para o século XIX,
ele não se debruçou em tentar tornar isso aplicável. Ou seja, como é que a gente vai pesquisar o passado para a gente entender o presente e talvez modificar o futuro, né? Comte em vida não conseguiu atingir essa maturidade da sociologia, digamos assim, né? Então, logo depois que o Comte faleceu, nasceu o nosso primeiro grande pensador da sociologia, que foi o Émile Durkheim. O Durkheim, ele é também considerado um dos pais da sociologia, exatamente porque ele pegou o ponto que o Comte deixou no positivismo sem explicação, né, o como fazer, qual é o método sociológico, e o Durkheim propôs um método para a sociologia. Então, apesar de o Durkheim ser uma continuação do positivismo do Comte, o Durkheim traz coisas novas para a gente poder pensar a sociedade, tá? Então, ele propõe o que o pessoal chama de método comparativo ou método funcionalista. A gente vai entender em breve por que esse é o nome do método. Mas só para lembrar aí, método são formas de fazer, né? Então, se ele está propondo um método, ele está propondo uma forma de se pesquisar, uma forma de se aplicar uma ciência, tá? Então, o grande objetivo do Durkheim, que isso já deve ter ouvido falar, porque é um sociólogo, um dos sociólogos mais conhecidos, né, o seu idealizador enquanto uma disciplina científica, foi exatamente continuar o trabalho do Comte, pelo menos no começo da sua carreira, tá? E fazer da sociologia uma ciência que fosse positiva, no sentido do positivismo. Então, ele queria dar uma reputação científica para a sociologia. O que significa isso? Criar instituições, né, fazer com que a sociologia fosse parte da universidade, fazer com que a sociologia fosse um ramo das ciências humanas, tal como a história, tal como a geografia, tal como a química e a física e a biologia são ramos das ciências naturais, né? E ele conseguiu fazer isso, né? Ele foi inclusive o primeiro a ocupar a cadeira do curso de Sociologia na Escola Francesa de Sociologia. Então, a gente pode dizer que ele foi muito bem sucedido. Então, aí no método dele, ele foi um dos primeiros também a pensar e colocar em prática esse método para a sociologia, ou seja, o que e como ela iria buscar na sociedade. Então, pensem comigo. O Durkheim, lá em 1880, ele vivia numa França que era uma França de otimismo, tá? Era uma França em que você estava começando a ter uma república, tal como a gente conhece atualmente. Era uma França que estava cheia de inovações tecnológicas, era uma França que estava expandindo o seu reino, né? Então era uma França que estava feliz com o progresso técnico, de certa forma. Mas o Durkheim sempre se preocupou com a questão dos problemas na ordem social. Isso vai ficar muito claro quando a gente for estudar o que o Durkheim falava sobre as relações de trabalho lá na França, e que é muito importante para a sociologia até hoje, tá? Então, o que ele propôs nesse método dele, nesse método funcionalista? Tá? Ele propôs que deveriam ter regras para se observar os fenômenos e procedimentos de investigação que fizessem com que a sociologia pudesse estudar os acontecimentos sociais da mesma forma que a biologia estudaria uma molécula, tá? Ou seja, ele queria adaptar esse método experimental para a análise da realidade social. E qual é esse método experimental, né? É a questão da observação do fenômeno, da formulação de hipóteses, né, da experimentação. Então, como é que a gente faz isso? Como a gente faz não? Para que se faria isso com os fenômenos sociais? Lembram lá do positivismo do Comte? O Durkheim também estava interessado em procurar as leis da sociedade, as regularidades, aquilo que acontece com frequência, tá? Porque aquilo que acontece com frequência pode ser controlado. Se eu sei que, por exemplo, numa sociedade qualquer, os índices de divórcio são altos entre pessoas maiores de 40 anos.
Aí você vai lá tentar entender sociologicamente, observando na realidade dos fatos, por que esse índice é maior nessa faixa etária, né? Então, o Durkheim foi o primeiro a propor esse tipo de procedimento, digamos assim. E aí a primeira coisa que ele precisava, para que isso fosse possível na sociologia, era exatamente delimitar qual o objeto da sociologia. Ou seja, para o que a sociologia vai olhar na realidade. Porque, pensem comigo, se eu falar que eu quero estudar o divórcio, vamos continuar, uma taxa alta de divórcios, eu poderia olhar para esse problema a partir de um pensamento religioso, por exemplo, não posso? Posso olhar assim, talvez as pessoas estejam se divorciando demais aos 40 anos, porque elas estão mais afastadas da igreja, ou porque elas estão perdendo a fé, ou porque... não sei, entendem? Eu posso dar uma explicação baseada na religião para esses altos índices. Ou eu posso dar uma explicação filosófica também. Eu posso falar, o pessoal está se divorciando muito porque eles estão perdendo o sentido da vida dentro do casamento, o casamento não satisfaz mais os desejos pessoais, subjetivos dos indivíduos, então as taxas de divórcio são maiores. Ou eu posso fazer como o Durkheim queria, estudar sociologicamente o fenômeno do divórcio, estabelecendo um objeto específico para a sociologia, ou seja, aquilo que eu quero olhar no fenômeno específico do divórcio, que são, para o Durkheim, os fatos sociais. Então lembre-se sempre aí, objeto da ciência, da sociedade, da sociologia, por Durkheim, são os fatos sociais. Mais pra frente a gente vai ver com bastante carinho o que são os fatos sociais, mas eu vou adiantar para vocês que fatos sociais são fenômenos, são maneiras de agir, maneiras de sentir, de pensar e de fazer que são coletivos, tá? Basicamente. Tem mais que isso, mas na próxima aula a gente vai retomar com mais carinho. Tá? Então, um fato social, por exemplo, o casamento. Antes do divórcio, as pessoas precisam se casar. O que significa casamento se a gente for pensar em termos de sociedade? O casamento é uma forma de você reproduzir o modelo social, né? Porque se todo mundo se casa e tem filhos, isso vai se repetir no futuro e vai haver uma continuidade. Estão vendo que é um contínuo, a coisa vai se perpetuando, certo? Então o casamento é um fato social porque ele mostra formas de agir na sociedade, não é? Casamento é cheio de regras, não é? Ele mostra formas de pensar a sociedade. Aqui no Brasil as pessoas se casam, né? Casar é uma instância normal da sociedade. Ela faz parte de estar na sociedade, certo? E esses são modos de sentir também. Nós temos muitos sentimentos em relação ao casamento e ao divórcio. Isso pode impactar seriamente no desenvolvimento das nossas emoções ao longo da vida, né? E por fim, olha só que interessante, casamento é um fenômeno que é geral, né? Ele é geral a todos, praticamente todos no país, mesmo que a forma do casamento mude, né? Além de geral, ele também é exterior a nós, não é? Porque quando a gente nasce, as pessoas já estavam se casando. É muito provável que nós nos casemos também, enquanto estivermos vivendo, e quando a gente morrer, as pessoas vão continuar se casando. Então o casamento não é um fenômeno que depende da minha vontade enquanto ser humano, enquanto indivíduo, para existir. Ela existe antes de mim e além de mim, ela é exterior a mim. Estão vendo só que interessante? O que é um dos aspectos do fato social, né? Fato social, algo que acontece em sociedade, no coletivo. Tá? Então tudo isso para chegar aí, Por que chama então método funcionalista? Porque para o Durkheim, a sociedade, né, ela é como um organismo vivo, como um corpo. Tá? Os fatos sociais, os órgãos desse organismo, vamos pensar dessa forma, vamos pensar num corpo humano, tá? Os órgãos como pulmão, coração, o fígado e etc.
eles são interdependentes uns dos outros, né? O coração não pode funcionar sem o pulmão. E o fígado também não funciona sem o pulmão e sem o coração, né? Para o Durkheim, a sociedade funciona dessa mesma forma. Se um órgão não está funcionando direito, ele vai alterar a dinâmica de todos os outros órgãos. Então vamos voltar para o exemplo aí do divórcio. Se as pessoas estão se divorciando demais, essa alteração na funcionalidade normal da sociedade, que é as pessoas se casarem, ela vai começar a alterar outras partes da sociedade, como, por exemplo, a educação, o Estado, né? Se você tem vários pedidos de divórcio, você não tem uma alteração aí na forma como o Estado funciona? Vou dar um exemplo histórico disso. Até alguns anos atrás, para você se divorciar, você precisava pedir uma separação, né, legalmente falando. Você ficava 2 anos separado legalmente para então você poder pedir um divórcio. Alguns anos atrás isso mudou. Agora você pode pedir o divórcio de cara, né, de primeira. Ou seja, o Estado se alterou para facilitar com que as pessoas divorciem, porque o divórcio passou a ser uma anormalidade tão grande que alterou uma outra parte do organismo social, que é o Estado. Entende? Então, se um órgão que tem uma função específica na manutenção desse organismo para de funcionar, você tem um problema, tá? E esse é um problema de ordem social para o Durkheim. Mais para frente a gente vai voltar para isso, né? Então, só para finalizar aí, esses acontecimentos sociais ou esses fatos sociais, né, como os crimes, suicídio, família, escola, lei, Estado, tá? Religião, a gente pode pensar em diversas esferas sociais, em diversos fatos sociais, né? Eles podem ser vistos para uma sociologia científica que usa um método funcionalista como coisas, como objetos, tá? Tal como essa caneta aqui, ó. Então, se eu quero estudar a religião no Brasil, eu preciso olhar para ela distante dela, de fora dela, exatamente para eliminar os meus preconceitos sobre a religião ou sobre o objeto, tá? E por que é tratado como uma coisa? Porque para ele os fatos sociais, lembra que eu falei? São exteriores aos indivíduos. Então, tal como uma caneta, tal como uma mesa, elas podem ser vistas de fora, de forma objetiva, sem levar em conta os meus valores e os meus sentimentos em relação à religião ou à família ou aos crimes. Beleza? Então, só para finalizar aí, que já está ficando muito longo, pensando aí no funcionamento de um organismo. Quando o organismo está funcionando bem, ele está saudável, não é? O organismo está normal, digamos assim. O Durkheim pensava a mesma coisa. Se você tem uma alteração na ordem aí da sociedade, é porque alguma coisa está doente. Olha que coisa interessante. Olha como ele pega as ciências naturais e tenta analisar a sociedade nesse modelo aí das ciências naturais. Então, exatamente para ele existem os fatos sociais que são normais e os fatos sociais que são patológicos, aqueles que não estão nos conformes aí do organismo saudável, né? Então, por isso que para ele a questão da ordem social e a questão da falta de regras, né, é muito importante na sociologia dele. E a gente vai ver como que essa ideia vai marcar as análises dele de fato sobre questões da sociedade, como as relações de trabalho, como a moral, o Estado, a educação, tá? A religião também. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai ver outros 2 métodos de compreensão da realidade social, digamos assim, que se iniciaram lá no século XIX, que vai ser a metodologia compreensiva do Max Weber e o materialismo dialético do Karl Marx. Beleza? Então, até a próxima, galera.